Meu nome é Leandro, eu tenho um trabalho já de 5 anos diretamente com arte. Uma das minhas maiores dificuldades na trajetória artística era ter referências próximas. Quando a gente pensa em profissão, a gente tem algumas metas, que é conseguir pagar um aluguel, conseguir pagar suas contas, e isso eu via muito distante da minha realidade. Eu não tinha um exemplo, não tinha, sei lá, eu tinha um tio que era engenheiro, eu tinha uma tia que era dentista, mas eu não tinha nenhum parente ou nenhum amigo que tinha, ou um pai, ou que trabalhava diretamente com arte. A não ser que fosse ou com arquitetura, ou com agência, com esse tipo não tão específico de trabalho, que é um trabalho artístico também, mas ainda não era o que eu queria, mesmo sem saber direito o que eu queria, eu ainda não tinha um exemplo onde eu olhava e falava, pô, legal, essa é a pessoa que eu tenho que me aproximar e entender o caminho dela para saber como que ela chegou aí, como que ela consegue viver desse jeito, que é o jeito que eu pretendo viver também. Sobre inspiração, eu tive um processo que eu acho que é o processo que todo artista passa, que é de começar a ver referência. E eu sempre tive esse gosto pela fotografia, como eu falei no começo, e esse gosto me fez começar a gostar e prestar muita atenção na questão das fotos preto e branco. Eu sentia que quando tinha menos cores nos trabalhos, a mensagem costumava ser um pouco mais direta. Então, não só o preto e branco, mas uma obra, sei lá, quando eu comecei a ver a fase azul do Picasso, assim. E eu via como o azul remetia à melancolia, àquele estado mais frágil. E eu não conseguia imaginar aquela obra me passando essa mesma mensagem, esse mesmo sentimento, se fosse uma obra com as cores reais, as cores coloridas. Então eu comecei a pensar, putz, talvez aí tenha um caminho, eu talvez goste de trabalhar um pouco mais monocromático, para mim seja mais fácil organizar as minhas ideias assim, e aí eu comecei já a criar essa estética de pintar sem muitas cores, assim. Eu fui ouvindo pessoas que me conheciam desde quando eu era criança, que sempre falaram, você sempre desenhou, mas você não gostou muito de pintar. E aí, e isso eu achava que era um defeito. E ao invés de continuar achando que isso era um defeito, eu comecei a ver que talvez isso fosse um pouco da minha estética. Com essa calma, olhando as outras referências, tentando entender o que a cor significava para mim e o que não significava, e o tipo de mensagem que eu queria passar, eu fui entendendo que talvez esse fosse o meu caminho. E isso me tranquilizou para não me cobrar tanto nessa questão das cores e para entender sobre o que eu queria falar, que sempre foi essa questão de sentimento. Quando eu buscava inspiração, eu não tentava pensar em sentimentos separados. Eu sempre me baseei em histórias minhas ou histórias que eu escutava. Desde um amigo que me contou como ele se sentia vendo o mar, ou como uma música descrevia alguma coisa, eu tentava sempre organizar isso em imagem. Porque para mim sempre foi mais fácil trabalhar com imagem do que trabalhar com palavras. Não é um superpoder, assim, tem gente que tem mais facilidade para entender as coisas ou para se organizar escrevendo, e tem gente que é aquela pessoa que enquanto tá no telefone, tá resolvendo vários problemas, tá desenhando bolinha, círculo, porque, querendo ou não, é o jeito da pessoa organizar seus pensamentos. E aí, o meu jeito de me organizar começou a fazer eu refletir que talvez eu tivesse que prestar mais atenção em como eu me sentia, em como eu via como meus colegas ou como uma música me fazia me sentir e passar isso para imagens. É a mesma coisa que um poeta faz, só que com palavras. Eu acho que de realização, assim, é uma coisa que só vai aumentando, né? Quanto mais coisa a gente conquista,
mais a gente quer fazer, mais a gente quer mostrar. Se você fez um muro de 2x3, você quer fazer o de 5x6 e você quer fazer um prédio. Então, eu não consigo colocar um limite assim. Eu quero fazer o máximo e alcançar o máximo de pessoas possíveis com o meu trabalho. Eu acho que é até interessante não ter um final, porque eu me imagino velhinho já e trabalhando no arte ainda. E tem isso também, eu acho que o artista ele não se aposenta, né? É diferente, não sei, talvez de um engenheiro ou de um médico que chega a uma certa idade e para. O artista ele vai se adaptando. Se a gente for ver, tem vários exemplos, tipo a Frida Kahlo, que a menina tava morrendo e tava pintando deitada na cama. O artista nunca aposenta. Então eu acho que ele nunca para de sonhar, nunca para de querer pintar mais, querer fazer mais. Sei lá, Niemeyer tava que é um arquiteto, mas pra mim é um artista, tava com quase 100 anos e tava desenhando troféu pra Fórmula 1, sabe? Tava lá, tipo, riscando papel, desenhando. Então acho que o artista tem isso também, o artista morre artista, ele não para de desenhar nunca, não para de pintar nunca, não para de produzir nunca. Porque não é só um trabalho, né? Não é só um trabalho, é um estilo de vida. Eu acho que por isso eu não consigo estabelecer um limite, assim, porque quando você pensa em um limite, você vai querer outro. Uma vez eu lembro de uma animação que eu assisti faz pouco tempo, e tinha um personagem nessa animação que ele era um artista, e aí ele faz um quadro, e ele faz um quadro maior, aí daqui a pouco ele fecha uma cidade, e aí ele pinta a lua, e aí quando ele pinta a lua, ele vai para outro planeta, ele quer pintar meteoros, não tem limite, não tem limite. Tá, a primeira coisa que eu tenho que falar para quem quer trabalhar com arte é desenha. Você tem que desenhar. Tem que desenhar todo dia, tem que desenhar muito, tem que desenhar e redesenhar. E se você tem um personagem, uma ideia, não é a primeira vez que você vai desenhar que vai sair legal. Não é a segunda, não é a terceira. Às vezes é mais interessante você desenhar a mesma coisa várias vezes do que ficar trocando de ideia toda hora. Porque isso te obriga a evoluir. Se você pensa se você tem uma ideia de uma paisagem, um personagem, alguma coisa acontecendo, e você desenha a primeira vez e você já desiste, você vai desistir de várias outras ideias. Tem um porquê de você ter pensado nisso, ou você ter criado essa imagem na sua mente, e é importante saber que tudo bem não ter dado certo da primeira maneira que você imaginou, mas não é porque não deu certo no primeiro croquis que você tem que parar de desenhar. Então é isso, a gente consome muita referência hoje em dia. E o campo da referência é um campo um pouco vazio até, porque quando você olha tudo, você não olha nada. Então você tem que se concentrar, você tem que estabelecer... Eu tenho essa dificuldade também. Eu estabeleci essa meta pra mim olhei alguma coisa que eu gostei, acabou. Olhei e vou pra desenhar, não vou tipo, vi essa foto do mar, e aí eu tive uma ideia de um trabalho, aí agora eu vou ficar procurando foto de mar. Vou ficar procurando foto de mar, porque esse mar ainda não é o perfeito, tal, não sei o quê. E aí, quando você vê, você passou mais do seu tempo procurando uma obra de arte que está quase pronta, e você deixou de entender o seu processo, de desenhar, entendeu? Então, tem que desenhar, tem que produzir. Os artistas que eu mais admiro, os artistas que eu vejo que mais marcaram, são os que produziram mais. Você for ver, você vê às vezes uma obra de um artista ou de uma artista que você gosta, mas você vai estudar o passado e essa pessoa era a maluca dos desenhos, a maluca da pintura. Ficava horas do seu dia desenhando. Se você está em um emprego agora, que não é você está num trabalho, que não é esse trabalho de arte, você tem que aproveitar, sei lá, eu desenhava na minha hora do almoço, eu desenhava em todo momento, eu almoçava, tinha uma hora de almoço, almoçava em 30 minutos, voltava pra mesa e ficava desenhando. Então, tem que desenhar, só assim você vai evoluir, só assim você vai se entender, só assim você vai achar o seu estilo.
tem que pegar o lápis e desenhar. É ótimo ter recurso, eu uso o Photoshop, eu uso o Procreate, mas se você não tomar cuidado, começa a virar uma coisa automática. Começa a virar aquele trabalho que é o trabalho que eu não gostava tanto antes, que era o trabalho de agência. Você tá só brifando, você tá só se prendendo aonde você tem que alcançar. É óbvio que eu pego trabalhos comerciais, onde eu tenho uma linha de raciocínio, eu tenho uma mensagem que eu tenho que passar, que a pessoa já me mandou, e aí quando eu tô assim, eu trabalho de um jeito diferente. Eu trabalho de uma maneira mais técnica, trabalho de uma maneira para ter um prazo, para não ficar 30 dias só de inspiração e desenhos. Mas quando eu estou fazendo o meu trabalho, quando eu estou fazendo os meus estudos, eu me dou a liberdade de trabalhar bastante, mas estudando, mas, sabe, relaxado, porém focado, entendendo onde eu quero chegar. Então é isso. A dica que eu tenho para qualquer artista que está começando, para qualquer artista que está trabalhando já com arte, é desenhar. Às vezes a gente fica muito ocupado com outras coisas para desenhar. Quando essa avó me convidou, eu já tinha visto ela nas redes sociais e já tinha achado muito legal, porque eu já tinha visto que tinha vários outros artistas que eu já conhecia. E, pô, sobre essa coisa de pandemia, sobre toda essa loucura que a gente está passando, eu acho que é um jeito muito legal de eu poder, tipo, passar o meu conhecimento, passar as coisas que eu tô estudando, que eu tô aprendendo, o que as coisas significam para mim, com segurança e para um grande número de pessoas, porque a partir da hora que existe esse tipo de curso, a mensagem ela tá mais próxima, ela vai chegar em mais pessoas. Essa conversa que eu tô tendo com vocês é a mesma conversa que eu tenho quando, sei lá, um artista que eu nem conheço me chama no Instagram e vem me perguntar coisas de arte, sobre o que eu gosto, sobre o que eu pinto. E eu tô tendo a oportunidade de fazer isso de um jeito que vai chegar a mais pessoas ainda, porque não é todo mundo que se sente que sente segurança de vir conversar comigo, ou eu mesmo, tipo, às vezes tô numa semana que eu tô trabalhando mais, tô fazendo mais coisas, eu não consigo parar para até analisar o meu próprio trabalho, para até analisar o meu próprio processo. E quando eu vi o convite, eu achei que era uma oportunidade muito legal para conseguir fazer isso, para ter documentado o meu processo, como que eu penso, o que eu tento transmitir com o meu trabalho, e se puder ajudar alguém, se puder somar para trabalhos de outras pessoas, perfeito. Eu tive isso muito informalmente, já depois que eu já estava pintando há muito tempo. E as coisas que eu estou falando aqui são coisas que eu queria que tivessem falado para mim. Da preocupação com aonde o trabalho tem que chegar, a dicas, a como que tem que ser pintado, ou dicas de material. Se eu tivesse ouvido essas informações quando eu estava começando, talvez eu teria poupado um pouco de tempo aí, eu teria não batido tanta cabeça, porque não teria passado por coisas que eu poderia não precisar passar. É isso. É por isso que eu quis participar.